Olá pessoal da Opção Play, hoje nós recebemos o vereador Elias Vaz, ele que foi relator da SEI da Saúde na Câmara Municipal de Goiânia, essa comissão especial de inquérito que investigou irregularidades na saúde do município. Seja bem-vindo, vereador. Olá, é uma satisfação estar aqui. Bom, vereador, na semana passada, na sexta-feira, foi votado o relatório final. Ele foi aprovado em todo o seu teor, mas houve a retirada de alguns nomes. O prefeito Iris Rezende, que era apontado como um dos indiciados, foi retirado, assim como o secretário estadual de saúde, Leonardo Vilela. Qual que é a avaliação do senhor dessa votação do relatório e de todo esse trabalho de 6 meses da comissão? Bom, eu faço, na verdade, uma avaliação que foi positivo o trabalho e até mesmo o resultado. Uma pequena derrapada aí com esse negócio de ter retirado os nomes. E eu vou dizer por que eu acho que foi positivo. Porque, embora tenha retirado os nomes, e eu vou explicar por que eu sou contra, eu acho que foi um erro ter retirado os nomes, mas o conteúdo das investigações, tudo aquilo que foi verificado, tudo aquilo que foi comprovado de irregularidade, tudo isso está no relatório e vai ser enviado para as instâncias que, na verdade, têm aí a competência formal de darem prosseguimento para aquilo que, dentro daquilo que a SEI identificou como irregularidades. Então, é preciso as pessoas terem a tranquilidade que tudo que a SEI descobriu de irregularidade vai para o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, determinados casos para a Polícia Federal, Polícia Civil, ou seja, tudo vai ter andamento posterior. O que eu entendo que foi um equívoco, porque com relação à questão da retirada do nome do secretário Leonardo Vilela, porque até ficou incoerência, porque nós colocamos o indiciamento de duas OS, que uma delas que tem contrato de gestão com o HGG, a outra no contrato de gestão com materno infantil, e que, na verdade, retiramos o nome, né, a SEI retirou contra o meu voto, eu votei contrário do secretário. Então, ficou até uma coisa meio estranha, porque você está indiciando quem é favorecido, mas não indicia, em tese, quem representa quem favoreceu. Então, essa é a primeira incoerência. Segundo, com relação ao prefeito Iris Rezende, né? O prefeito não só disse para toda a imprensa, mas ele disse na SEI que todos os atos, né, da secretária tinham o seu aval. Então, que ele no sentido de defendê-la, ele disse categoricamente, fez a defesa até mesmo a questão do mestrado, do raio-x, dos equipamentos de raio-x, da questão da manutenção dos veículos, agora o novo contrato, tudo isso ela assumiu a responsabilidade. Então, como é que ele disse que ela agia sob ordem dele, você indicia ela e não indicia ele? Então, para mim também foi uma incoerência da comissão. Esses dois pontos aí eu acho que foram pontos desnecessários, embora eu acho que na prática isso não vai fazer muito efeito. Por quê? Na hora que mandar todas essas documentações, todos esses documentos que comprovam as irregularidades, fica difícil para o Ministério Público não responsabilizar o secretário estadual de saúde e o próprio prefeito. Então, eu acho que, na prática, isso só trouxe um desgaste político, porque como todas as irregularidades foi aprovado que ela seja dirigida às instâncias de desdobramento da SEI, eu acredito que isso não vai surtir efeito prático. Vereador, amanhã nós temos o depoimento da secretária de saúde na Delegacia de Investigação de Homicídios aqui de Goiânia, numa investigação que foi fruto de denúncia da própria SEI. O senhor avalia que a comissão ela já surte efeito? O trabalho da comissão já surte efeito? Já surte efeito. Além, nós temos investigações feitas pela polícia, temos investigação feita pela Polícia Federal, no caso da manutenção dos veículos. Nós temos já ações que já estão correndo. A doutora Leila já entrou pelo menos com 2 ações já, fruto do trabalho da SEI, do Ministério Público. Então, a SEI, na verdade, ela foi trabalhando já surtindo efeito, né? É um equívoco as pessoas pensarem que ela não vai, por exemplo, querendo ou não, já tem promotor que tem convencimento que a secretária tem culpa, tanto é que já chegou a pedir o afastamento dela. Infelizmente o judiciário não atendeu, mas já houve convencimento do Ministério Público que ela não pode continuar à frente, pelo menos de promotores do Ministério Público. Então, eu penso que a SEI é uma demonstração de que já surtiu efeito. Nesse caso, por exemplo, das UTIs, é um caso absurdo esse dos homicídios. Por quê? Porque a verdade é que tem hospitais
que estavam e estão, né, tiveram a prática, né, nesse processo todo detectado pela SEI, de escolha de pacientes, né? Isso foi detectado no relatório do governo do estado, da própria prefeitura. O promotor Érico de Pina, que foi chefe do CAU aqui, coordenador do CAU aqui da saúde durante um bom tempo, ele declarou categoricamente, inclusive falou sobre os idosos que têm problema, por exemplo, de hipertensão, vários problemas de renal. Esses, por exemplo, não conseguiam de forma alguma ter vaga. Quer dizer, uma seleção de pacientes para vaga de UTI, esse que tem um custo maior, está condenado à morte, né? Então, é um negócio absurdo e nós estamos entendendo que isso realmente pode ser caracterizado como assassinato, como homicídio culposo. Tem gente que acha até homicídio doloso, porque seria o dolo eventual do risco, né, que a pessoa tem, das consequências do seu ato. Então, assumir o risco, na verdade. Então, mas que há aí a discussão do homicídio, para mim não tem nenhuma dúvida, né? Então, preciso as pessoas entenderem que isso não acontece de uma hora para outra, esses processos eles não são rápidos, mas é preciso dizer, né, que até hoje nós temos aqui, o Jornal Opção mesmo tem divulgado ainda ações que estão sendo iniciadas ainda, sei das pastas vazias, né? Esse ano mesmo nós já tivemos pelo menos 2 ações fruto daquele trabalho que foi feito pela SEI. Então, muitas vezes não é no ritmo que a gente gostaria, mas pode ter certeza que as pessoas que cometeram as lesões à estrutura da saúde pública vão ter que pagar por isso. Agora, vereador, o afastamento da secretária Fátima Murué é uma tecla que a comissão bateu nessa tecla durante todo o seu trabalho, pediu o afastamento da secretária várias vezes, o relatório final também pede isso, o próprio Ministério Público já pediu isso e o prefeito continua irresoluto, ele continua, né? Primeiro é preciso a gente separar essa discussão. O prefeito fala uma coisa que, primeiro, assim, em parte do que ele faz a defesa da Fátima, eu acho que ele tem até uma razão, mas parte ele é leviano, né? Por exemplo, por que ele tem razão? A secretária, quando ela entrou, ela conflitou com alguns interesses. Isso aí é nítido. Por exemplo, tinha médicos que não trabalhavam, né? Que ela colocou um novo sistema que isso gerou um conflito, né? Ela nessa questão das UTIs, ela acabou na própria SEI denunciando, ela foi propor, assim, ela não negou, ela disse, olha, tem realmente seleção de pacientes. Então, teve várias situações assim que eu acho que ela teve até um aspecto assim de boas intenções. O problema é que ela não tem capacidade de gerir. E isso que o prefeito errou. O prefeito errou, ele quis pegar uma pessoa de fora da estrutura da saúde, de fora dos esquemas, e aí você corre um risco, porque às vezes as pessoas não têm o quadro de como funcionam, né? E foi exatamente isso que aconteceu, juntando com uma pessoa que eu acho que nunca teve experiência, pelo tudo que a gente sabe dela, ela é médica, oncologista, mas nunca teve experiência de gestão. E ela realmente não sabe gerir. Gerir a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde tem quase 10 mil funcionários, né? É maior do que quase todas as prefeituras do estado de Goiás. Não é qualquer coisa isso, né? Deve ter, eu acredito que não tenha 10 prefeituras no estado de Goiás que tem esse número de funcionários. Então, quer dizer, não é qualquer coisa, uma pessoa já, primeira experiência dela, gerir uma pasta como essa. Então, e nós provamos isso, vários episódios, né? Sem dizer, não estamos sendo injustos com a secretária. Ela realmente não tem capacidade. É só olhar, por exemplo, quando a gente colocou a questão das vagas na questão de UTIs, que o cadastro do CNES, do Ministério da Saúde, constava vagas de UTI de hospitais que sequer funcionavam, como era o caso do Santa Genoveva, o Hospital Santa Genoveva. Isso foi da primeira vez que ela foi lá, a gente cobrou isso dela. Ela falou que ia arrumar, até hoje não arrumou. Passaram-se 8 meses, quer dizer, o hospital está fechado há mais de 1 ano e meio e até hoje está lá vagas de UTI como existentes para o Ministério da Saúde. E vários outros exemplos, são quase 100 vagas de UTI que não existem e que estão no cadastro. E nós aí precisando de vagas. E ela lá ocupando com vagas que não existem. E aí vem a questão, por exemplo, do contrato da Tec Capital, né, que ela, na verdade, nós alertamos ela início de outubro, há 5 meses atrás. Secretária, tem equipamentos de raio-x novos, zero, só está contratando uma empresa. Aí nós constatamos, tinha funcionários já contratados, funcionários estão ociosos, técnicos de radiologia, por que não rompe o contrato que não faz? Mas não, até hoje ela fez, foi agora 2 semanas, renovou o contrato mais 12 meses. E nós já gastamos 12 milhões de reais com máquinas velhas, equipamentos velhos, nós já tínhamos o funcionário e as máquinas. Agora, por último,
né? Nós tivemos agora, há 2 semanas atrás, né, nós perdemos recursos do SAMU, R$250 mil por mês, né, quase R$3 milhões por falta de relatório. Sinceramente, né, não dá, é muita incompetência. Perdeu mais quase 300 mil lá por recurso da vigilância sanitária, também por falta de relatório. Então, assim, a situação do PSF em Goiânia, recebeu uma nota péssima lá, a nota é péssima no Ministério da Saúde. Não é nós estamos falando isso, não, é o Ministério da Saúde, que aliás é do governo do PMDB, ninguém está perseguindo a Prefeitura de Goiânia, não, né? É só verificar, porque toda hora fica jogando, fala que é politização, né? Não é incompetência mesmo. Então ela não tem condições de continuar. Então, ela já mostrou isso, são vários episódios, para não falar do leite para criança, o Pregomin, que é um leite caro, quase 500 latas lá no almoxarifado, com data de vencimento, data de vencimento já passada a sua data, quer dizer, vencido, quer dizer, um prejuízo enorme, quer dizer, enquanto crianças precisam dessa situação, é criança especial que não tem tratamento dentário, criança com microcefalia, síndrome de Down, autistas, que precisa de tomar anestesia geral, não tem porque não pactua com nenhum hospital que tenha, porque o ambiente tem que ser hospitalar, não pode fazer o tratamento odontológico no consultório simples. Então, são várias situações que a secretária demonstrou que ela não tem capacidade de estar à frente. É criminosa a ação dela e ela tem que realmente sair de forma mais urgente possível. Vereador, essas irregularidades que o senhor enumerou e toda essa situação da saúde e o posicionamento do prefeito, toda essa conjuntura é suficiente para pedir o impeachment do prefeito Iris Rezende? Bom, eu preciso dizer o seguinte, não é isso que nós queremos. Agora, o prefeito tem que entender uma coisa. Nós não estamos falando aqui de uma situação dele estar nomeando o gerente da fazenda dele. Nós estamos falando aqui da nomeação de uma secretária responsável por uma das políticas mais importantes da cidade de Goiânia, que é a Secretaria de Saúde. E o prefeito tem que entender que ele deve sim satisfação para a sociedade, ele deve satisfação para os órgãos de controle, Ministério Público, Câmara Municipal, e ele não pode ignorar tudo isso. Ele não pode, quer dizer, eu vou ter que dizer uma coisa aqui, que é o que a gente espera minimamente do prefeito, e eu digo isso, é ter maturidade. É duro, né? Porque uma pessoa na idade dele, a gente pedir maturidade, tem que ter maturidade. Maturidade de não ficar tendo uma posição como se estivesse emburrado, porque ele não quer dar o braço a torcer, que ele fez uma péssima escolha. Não dá para continuar assim. Ou de dizer assim, vou dar o braço a torcer, estou me curvando à pressão da Câmara Municipal. Não dá para essas... É ser muito pequeno, você entendendo? Então, acho que o prefeito hoje, ele tem que... Eu espero que ele tenha aí uma reflexão, sabe, e faça uma reflexão e tenha a sensibilidade de demitir. Caso ele não faça isso, de afastar a secretária, para mim, o prefeito perde as condições mínimas de continuar à frente da prefeitura. E nós vamos ter, quer dizer, nós vamos entrar com o processo de impeachment, nós estamos estudando essa possibilidade. Se houver possibilidade jurídica, nós vamos fazê-lo. Por quê? Porque não dá para um prefeito ignorar uma situação dessa, é uma situação de caótica, aguda, problema seríssimo, e o prefeito continua mantendo uma secretária que não tem diálogo com ninguém, Ela não tem diálogo com a Câmara Municipal, ela não tem diálogo com o Ministério Público, pelo menos com a parte do Ministério Público ela não tem diálogo com as entidades que representam os setores da saúde, com o Cinti de Saúde, não tem diálogo. Não é possível que toda a imprensa está mentindo quando vai lá e mostra a situação caótica que se encontra a saúde. A população está mentindo. Não é possível. Toda a diligência que nós fomos, a gente fez questão de conversar com os trabalhadores, conversando com uma pessoa lá do administrativo, conversando inclusive com diretores, conversando com gente da direção, conversávamos com os médicos. Todo mundo, de forma generalizada, diz que a saúde piorou com a gestão da Fátima Muré. Então não é possível a gente ignorar tudo isso, né? E o prefeito tem que parar de ouvir só a secretária, tem que pegar um pouquinho, escutar um pouquinho a sociedade. Se ele escutar um pouquinho a sociedade, ele vai ver que ela já passou da hora de sair. Vereador, agora falando um pouquinho da Câmara Municipal, a gente viu que a base do prefeito demorou um pouco para se organizar ali, ainda está se organizando. O senhor acha que comissões como a da saúde, que tiveram uma força muito grande dentro da Câmara e acabaram movimentando ali muito, teriam tanta força caso a base do prefeito fosse mais sólida? Bom, primeiro eu acho que nós temos que discutir que tipo de Câmara a gente quer. A gente quer uma Câmara da política do toma lá da cá, que vai lá e troca cargos, em troca de apoio incondicionado, né? Vota no que o prefeito quiser.
Eu estou falando, fazendo uma reflexão com os vereadores. Olha, na administração anterior, tinha vereador que tinha 10 vezes o que vereador hoje está votando com o prefeito lá e perdeu a eleição. Perdeu a eleição porque a sociedade já não perdoa mais esse tipo de comportamento. As pessoas querem um poder legislativo independente, autônomo, um poder realmente que defenda os interesses da sociedade e não que fica fazendo política de toma lá da cá. Né? Então eu acho que isso é uma reflexão que esses 22 vereadores novos que entraram na Câmara Municipal, entraram sob uma situação política, foram beneficiados exatamente porque a sociedade deu um cartão vermelho para muitos vereadores que ficaram nessa política de troca ali com a prefeitura e acabaram sendo reprovados no processo eleitoral. Acho que o exemplo foi dado. Eu penso que esses vereadores tinham que ter essa concepção. Espero que realmente a Constituição seja respeitada e o Poder Legislativo seja um poder independente que possa, inclusive, fiscalizar os atos do Executivo com autonomia. Sobre a eleição 2018, sobre o próximo pleito de outubro, o senhor é pré-candidato pelo PSB a algum cargo e como o senhor avalia a situação do partido do senhor? Eu fui convidado, né, a ser pré-candidato a deputado federal, né? Então eu sou pré-candidato, né? Isso ficou acertado a nível regional, com o partido, a nível nacional. Então, tudo indica, é claro, vamos depender da decisão da convenção partidária, mas tudo caminha para que eu saia candidato a deputado federal. Como o senhor avalia a situação do PSB ali na base do governador Marconi Perillo? Como que vai continuar? É preciso a gente compreender a política como ela é de fato, né? Veja bem, eu tenho primeiro um grande apreço pela senadora Lúcia Vânia. A senadora Lúcia Vânia é uma senadora que a gente nunca pode esquecer, que foi uma das idealizadoras, que implantou o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no país, senadora que foi relatora do projeto da Lei Maria da Penha, que é um projeto histórico. Uma senadora que luta por Goiás, todo mundo sabe disso. A senadora ela não tem esse negócio de partido, qual prefeito que ela tenta ajudar todas as prefeituras, tenta ajudar Goiás. Então ela é uma pessoa que eu tenho muita admiração. Agora, eu preciso entender, e eu tive que compreender isso também, que a trajetória dela, diferente da minha, foi uma trajetória da base do governo. É natural que ela tenha uma dificuldade de romper, até primeiro tem pessoas que apoiam ela assim, há muitos anos, que apoiavam desde a época que o Marconi foi candidato a deputado estadual e ela federal. Desde essa época já caminham juntos. Então para ela é muito difícil uma ruptura. E eu compreendo isso. Eu particularmente acho que o caminho tinha que ser outro. Acho que ela vai ter até mais dificuldade estando na base do que fora, minha opinião. Por quê? Porque eu acho que há um esgotamento desse projeto do Tempo Novo. Para mim já envelheceu. Essa é a minha opinião. Acho que a sociedade tende a votar hoje em renovação. Então, eu acho que ela vai ter uma dificuldade maior. Eu acho que ela ganha a eleição, mas para mim seria mais fácil ela ganhar a eleição fora da base do que na base. Mas ela entendendo que o melhor caminho seja a base, embora dentro do partido a gente tenha uma inquietação hoje, porque nós achamos que a Lúcia não está sendo respeitada. E olha, vamos dizer muito claramente que se a Lúcia querer fazer aliança com o Daniel, ela tem vaga garantida. Se ela quiser com o Ronaldo Caiado, ela tem vaga garantida para senador. Aí o pessoal fala que ela tem que disputar a vaga para ser candidata na base. Ela não vai disputar a vaga com ninguém. Isso ela já deixou claro. E nós do partido achamos que quem tem um mandato como ela tem, já no segundo mandato, quer dizer, vai disputar o terceiro. Mas não pode ser colocado uma situação de um constrangimento ter que disputar com alguém, né? Independente até das pesquisas que apontam que ela está, inclusive, empatada com o ex-governador Marconi Perillo, né? Mas nem só por isso, né? Mas por tudo que ela representa, nós achamos que não é justo, né? E nós do partido temos uma posição clara de que se for necessário ela ter que disputar alguma coisa, na nossa opinião ela não tem que disputar, ela tem que discutir com as outras candidaturas, discutir com o Daniel, discutir com o Ronaldo Caiado. Então, nós entendemos assim, eu particularmente acho que o melhor caminho seria com o Daniel Vilela. Eu já tenho defendido isso, sempre defendi isso, né? Acho que o partido tinha que estar caminhando, mas respeito a posição da senadora Lúcia Vânia, que pela sua trajetória, e o meu compromisso, eu disse que eu não vou apoiar os candidatos na base do governo, né? Já disse isso, não apoio candidato a senador, não apoio candidato a governador. Eu vou ter
outro caminho, mas assim, o meu compromisso é de apoiar a senadora Luciavânia. Essa sim eu vou fazer campanha, vou pedir voto, porque eu acho que é muito importante para Goiás. Muito bem, vereador Elias Vaz, eu agradeço muito a entrevista do senhor, a disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço, é sempre bom estar aqui com vocês. Até a próxima.